E aí, galera, tudo bem? Estou muito animado de estar aqui hoje para falar para vocês aqui da React Conf Brasil sobre como criar e enviar e-mails usando o React. Esse é um assunto extremamente interessante, é combinar duas coisas aí, dois mundos muito diferentes, mas a ideia aqui é poder expor algo que talvez vocês ainda não tenham imaginado, né? Meu nome é Zeno Rocha, eu trabalho com software já faz alguns anos, uns 13, 14 anos, alguma coisa assim. E esse é o meu nome mesmo, tá? Zeno, já fui chamado de Eno, sal de fruta, cosseno, seno, todas as variações que você possa imaginar. E isso não é apelido, não, é nome mesmo. E, bom, tô muito feliz aqui. Talvez vocês me conheçam por alguns projetos open source que eu já tenha feito. Um deles que é muito famoso é o Clipboard.js. Ele tem aí mais de 32 mil estrelas no GitHub. Acho que mais de 2 milhões e pouco de downloads semanais no NPM, então é um pacote muito usado. E provavelmente pelo Drácula também. O Drácula foi um projeto que eu criei alguns anos atrás e continuei mantenho até hoje. Agora já com 20 mil estrelas aí e 4 milhões de desenvolvedores usando no VS Code, enfim. É um projeto que tomou uma proporção absurdamente gigante, global. E, bom, tenho muito orgulho dele também. Mas levou muito tempo para construir essas coisas, esses projetos, né? Eu lembro lá em 2009, começando na faculdade, muito tempo atrás ali, olhando ali o que eu vou fazer, né? E era um mundo muito diferente a web naquela época, né? Eu lembro que eu comecei trabalhando com Flash. E com Flash eu adorava programar em Flash. Mas tinha essa disputa entre a Apple e a Adobe. O que vai acontecer? E aí chegou o Steve Jobs e falou: olha, não vai rodar mais Flash em iPhones. E isso acabou com o mercado de Flash. Então a web saiu de um modelo onde tinha plugins para você poder rodar coisas legais para daí algo muito diferente, muito novo. Eu sempre gosto de mostrar esse projeto que, para mim, eu tenho muito orgulho dele, ele foi um experimento que eu fiz enquanto eu estava na faculdade, em como você poder usar canvas do HTML5 e poder brincar com esse conceito de partículas, né? Então, assim, a web mostrou que tinha muito potencial, muita coisa que dava para ser explorada. Mas ainda assim, né, naquele início lá, né, lá atrás, né, tinham coisas bestas como poder fazer uma borda arredondada e você precisava de assim, ferramentas para poder fazer isso, né? Hoje em dia, óbvio que você nem pensa, né? Antes você tinha toda uma sintaxe horrível para poder fazer uma borda arredondada, você tinha que, né, se preocupar com aqueles diferentes browsers e se um tinha suporte ao outro. A WebKit é a engine do Safari, o Moz, o Gecko é a engine do Firefox. E aí, mas o Chrome já está mais na frente com o Blink. Então você se preocupava com as engines dos browsers, né? E os browsers evoluíram muito, né, nesses últimos anos. Antes você tinha que, para qualquer coisa que você fizesse, ir lá no Can I Use e ver se, pô, aquela funcionalidade tá sendo suportada. E ainda tem algumas, né, que ainda estão sendo desenvolvidas e é muito legal ver essa evolução da web, mas é muito menos quanto antes. Porém, esse mundo de e-mail, quando você para desenvolver e-mail, continua a mesma coisa. Tem um equivalente aí que é o Can I Email e coisas como borda arredondada, né? Ainda lá no Outlook ainda não funciona. Então é muito desconexo, né? Enquanto a web conseguiu fazer coisas incríveis e você consegue ver, né, com 3JS, com vários outros tipos de, né, WebGL, enfim, vários tipos de tecnologias, você consegue criar coisas incríveis. E-mail meio que parou no tempo, né? E parece que não tem ninguém dando um carinho, um olhar especial para e-mail. E o mundo é muito diferente no sentido que essa nova onda de desenvolvedores entrando no mercado não necessariamente tem aquela fundação específica de CSS ou de HTML. Eles já vão direto para React, por exemplo, né, para frameworks mais consolidados no mercado, porque é essa a demanda e está tudo bem, não tem nada de errado com isso. Então, partindo desse pressuposto, né, partindo da ideia onde o React se tornou esse quase como se fosse a template language do mundo atual, como que a gente pode usar isso para fazer coisas como criar e-mail e facilitar todo esse processo?
É bem interessante refletir sobre isso, né? Por que e-mail é tão difícil, né? Por que ainda tem esses problemas, né? Coisas que deveriam ter sido resolvidas já ainda não foram. Você pega um exemplo aqui, quando eu entrei no Slack da da React Brasil, né? Eu recebi lá o meu e-mail do Slack falando, ó, tá aqui, né? Tá aqui o link para você abrir. E, pô, esse e-mail bonitinho, né? Quando eu abro no Gmail, tá tudo certo. Mas aí eu pessoalmente uso um outro cliente de e-mail chamado Superhuman. Eu fui, né? Quando eu abri ele originalmente, não tava tão bonitinho assim. Na verdade, você vê a logo ali, né? Não estava preparada para Dark Mode. Eles tentaram fazer um negócio e ficou meio feioso. Ali no footer, você vê que também, olha, o texto do footer, o contraste está completamente off ali com o texto de fato. Então, tem todos esses desafios de responsive, tem desafios de dark mode, tem desafios de clientes diferentes que têm suportado, né, tags ou estilos diferentes. E isso tudo é muito difícil de lidar. E são coisas que a gente só pega em produção muitas vezes, né? Então, como a gente pode evitar isso, né? Tem uma série de soluções atuais que dá para usar, né? Por exemplo, tem esse HEML. Então, isso daqui é uma linguagem de markup que você pode usar para criar os seus e-mails. Mas, pô, o último commit dela, quando você vai lá no GitHub, foi feito lá em 2018. Então, será que é a melhor solução para você usar? O mais famoso de todos é o MJML. Pô, super legal, também tem várias coisas legais para e-mail. Mas aí você vai dar uma olhada na documentação, é aquela coisa meio desatualizada, meio 2015, sabe? É um negócio que não se parece moderno, né? A stack atual com Next.js, com Svelte, tem tantas tecnologias incríveis e interessantes pra gente brincar. E aí você vê esses frameworks que não necessariamente estão acompanhando o mesmo ritmo, né? Tem coisas como esse Mazel. Pô, super interessante esse Mazel. Eles fizeram meio que um Tailwind, só que para construir e-mails. Só que, poxa, o desafio em criar e-mail não para só no CSS, né? Tem desafios de markup, de tags, né? De formatação que você precisa resolver de outra maneira. Então, pensando nisso, né? A ideia, assim, foi tipo, meu, tá, e se a gente tentasse resolver isso de uma vez por todas, sabe? Tentasse consolidar e fazer uma coisa que realmente ficasse legal e fosse útil nesse mundo. Foi daí que surgiu a ideia de fazer o React Mail, né? Que é um projeto meu e do Book Noshita. Esse projeto é um projeto open source e a ideia é tentar resolver e criar essa nova geração de desenvolvimento de e-mail com um carinho mais especial do que a gente está tendo com o resto dessas outras libraries e outros frameworks. Do jeito que eu gosto de ver esses projetos paralelos, né? Eu amo projeto paralelo. Eu sempre tento ver, pô, qual que é a interseção de um assunto que eu gosto, né? Que, por exemplo, React, tecnologia, com uma habilidade que eu não necessariamente tenho e que eu quero aprender mais, né? Pô, e-mails é um mundo que eu tive que mandar e-mail já a minha vida toda em qualquer trabalho que eu fiz no passado. Mas ainda assim tem coisas específicas do mundo de e-mail que, nossa, seria interessante explorar. E aí veio essa ideia de começar o React e-mail. Vou falar um pouquinho dele para vocês. Então, pra gente ver isso, vamos brincar agora, vamos criar um e-mail juntos, tá? Fechou? Vamos nessa? Vamos pegar um template legal, assim, ó. Esse template do Stripe tá legal. Tem uma certa complexidade, não é o template mais difícil do planeta, mas tem coisas que são interessantes a gente abordar nele, né? Ele tem uma coluna central, né? Ele tem espaçamento ali entre os textos, tem um botão que, poxa, esse botão tem que estar desse jeito em todos os outros clientes de e-mail. Enfim, tem uma série de desafios ali. Então vamos pegar um template real e vamos tentar reconstruir ele usando o React Email. Existem 3 passos e 3 fases aí desse desenvolvimento que a gente vai ter que atacar. Uma é codar o e-mail em si, né, criar esse template. Depois a gente vai ter que testar e ver se realmente ele está funcionando bem em todos os clientes de e-mail. E o terceiro é enviar, né? Então a gente tem esses 3 passos que a gente precisa resolver. Então vamos lá, vamos atacar eles. Primeiro, vamos codar esse e-mail. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai instalar o pacote React Email. O que tem nesse pacote? Esse pacote, na verdade, é um servidor local que vai ajudar a gente a debugar esse e-mail e fazer um preview dele local, no meu localhost, sem ter que ir para nenhuma ferramenta de cloud. Então vamos ver. Então eu tenho lá meu package.json e aí tá aqui já a dependência do React Email. E você vai ver logo ali em cima, tem uma outra dependência que é um componente específico. Então o React Email tem essa parte meio servidor local e tem essa parte meio componentes, né? Componentes headless. E aí
ele vem com esse binário ali pra gente, né? Pra gente poder rodar esse servidor local. E isso nada mais é do que um wrapper em cima do Next.js. Então esse email dev é um comando que você pode rodar local, ou só npm run dev, ou yarn run dev, e aí você vai ver esse servidor rodando. Então vamos fazer isso, vamos rodar e vamos ver o que aparece. Massa. Então aqui na minha localhost 3001, agora eu tenho esse React Email, que está tudo ali aberto, mas ele está vazio, não tem nada nele ainda. Então vamos começar a brincar. Então a gente pode agora começar a adicionar os componentes. Aqui em cima dos meus imports, repara, tem alguns componentes estratégicos que a gente vai usar. Tem um componente de HTML, tem um componente de head, tem um componente de container, tem um componente de section. O que são esses caras? A gente não vai ver alguma coisa muito bonita por enquanto, mas eles resolvem problemas bem legais. O HTML, ele resolve o problema de e-mail, você precisa de um doctype específico. E não é o doctype que a gente está acostumado a usar nas nossas aplicações modernas. É um doctype um pouquinho mais antigo, XHTML 1.1 Transitional, e aí ele já abstrai isso para a gente não ter que escrever aquele doctype feioso, gigante. Aí tem o head. Eu também preciso de tags específicas no head para poder servir junto com esse doctype. E aí também posso colocar coisas como fontes customizadas e tudo mais. Só que nesse caso não vou precisar, então só vou deixar ele ali em aberto. E aí eu vou ter uma section que eu tenho aquela coisa toda larga, né? Então eu preciso daquele espaço todo largo. E aí eu vou ter um container no meio. Então essa é a nossa estrutura desse nosso e-mail. Massa. Vamos ver como é que ficou ali naquele nosso preview então. Uma coisa só antes. Como é que eu faço o estilo? Bom, o estilo fica à sua conta. Você pode fazer com o class name normal, você pode fazer com CSS em JS, usando um emotion ou enfim, stitches, qualquer outra solução de CSS em JS. Ou então você pode só colocar ele, né, como um objeto ali e referenciar esse objeto igual eu estou fazendo aqui, ó. Então, style igual aquele objeto e pronto. Então, o React Email ele não é opinionated sobre o seu estilo. Você pode fazer ele da maneira que você preferir. Massa. E aí esse é o nosso preview. Broxante, né? Não tem nada de legal aqui necessariamente. É só a nossa fundação. Mas ó, já dá para ver que tem todo um espaçamento ali 100% lateral que a gente está ocupando. Tem um container, tá bem sutil ali a diferença do branco pro um mais azulzinho, mas tem um container centralizado. Legal. Então tá aqui o nosso template tentando refazer o Stripe. Vamos continuar, dá pra gente brincar mais. Show. Então agora dentro daquele container ali, vamos adicionar mais uma section e vamos colocar uma imagem. E aí dentro desse componente de imagem a gente já vai resolver coisas de responsive. E aí eu tenho um componente de divider, né, um HR ali, uma linha horizontal. E eu tenho um componente de texto também. E aí o estilo é detalhe, então a gente não vai mostrar aqui, mas a ideia é que com isso eu já consigo avançar para um negocinho já mais organizado. Ó. Já estou ali com a minha logo, com a minha linha, com o meu texto, usando a tipografia certa que eu quero, e tudo isso já com a garantia que, isso aqui vai funcionar nos outros clientes de e-mail. E eu posso continuar melhorando. Agora eu vou importar um botão, e com esse botão eu tenho já utilitários de espaçamento bem interessantes, ó, PX, PY, então eu consigo colocar especificado na horizontal ou na vertical quanto que eu quero de espaçamento. Tem certas coisas que ele já vai lidar como o target. Na verdade, esse button nada mais é do que um wrapper em cima de um link, né, de uma tag A, e não de um button nativo do browser, porque button nativo do browser não funciona em e-mail. Então, tem essas brincadeirinhas que por dentro esse componente já está resolvendo. E aí tem o texto, e dentro do texto tem links também, e esses links também já estão cuidando para que todos eles tenham target underline blank para poder abrir em novas tabs, porque com e-mail essa é a melhor practice para e-mails. Então, com isso, a gente já consegue ter o nosso template, né? Então, já adicionei o botão, mais uma linha, e coloquei o resto do texto com os links no meio, e já estou com o meu e-mail aqui rodando. Então, muito massa. Já conseguimos codar o nosso e-mail rapidamente com esses componentes. E agora vem a parte de testar. Isso daqui tem várias ferramentas para testar. Tem uma que é bem interessante, eu vou mostrar para vocês, mas a ideia é, preciso garantir que esse e-mail funciona no Gmail, no Apple Mail, no Outlook, no Hey, no Superhuman, nesses novos aí que surgiram. E nos velhos também, né? Então, para fazer isso, eu vou usar uma ferramenta chamada Litmus.
Então, é uma ferramenta bem conhecida no mercado e ela vai me permitir ver se esses e-mails estão renderizando bem ou não. Qual que é o legal desse servidor local aqui, né, que a gente estava usando? Ali do lado direito, tá vendo que tem uma tab de source. Então, eu consigo ver o HTML que foi gerado a partir do React. Então, já está aqui pronto para mim. Eu posso copiar isso aqui, colar em qualquer lugar e disparar o e-mail, por exemplo. Mas aqui a gente vai usar especificamente no caso de teste. Então eu vou lá no Litmus e eu consigo dentro dele colocar o source code ali. Então copiei e colei, Ctrl C, Ctrl V. E aí agora eu vou ver esse preview e como que ele está rodando em outros clientes. Então tá aqui ele no Gmail. Pô, maravilha, ficou bonitinho do jeito que a gente queria. Tá ele aqui no Apple Mail, também bonitinho do jeito que a gente quer. Ó, até no AOL ficou legal, renderizou legal. No Outlook também. Então você vê, já tem todas as questões de espaçamento, margens, que isso é um saco de lidar se você está num cliente de um e-mail ou outro. Isso já está tudo sendo resolvido pelo próprio componente. Qual que é o problema do Litmus, né? Apesar de ser muito legal da gente poder ver em todos esses diferentes clientes, ele custa caro, né? E 400 e poucos dólares por ano. Nem sempre a gente tem esse budget, né? Só para testar um e-mail, né? Digamos assim. Então, qual que é a magia, qual que é a beleza do React Email? Você não se preocupa com essas coisas, né? Tipo, será que tá funcionando num lugar ou no outro? Você usando o componente, você tem a garantia que, pô, o meu e-mail vai ter qualidade porque eu tô usando essa fundação embaixo desse template que eu tô criando. E aí vem a hora de enviar, né? Então, como é que a gente envia? Então, vamos fazer um exemplo, né? Tem uma série de maneiras de enviar e-mails transacionais ou e-mails de marketing. Tem o AWS, tem SendGrid, tem Postmark. Enfim, não importa qual que você usar, essa é a real. Ele vai funcionar com qualquer um deles. Por quê? Desde que funcione com HTML, ele vai funcionar. E todos eles suportam HTML. Então, vamos pegar o SendGrid, que é um bem popular. Então, eu vou lá e tem um pacote específico, um utilitário do React Email que a gente pode brincar com ele, que é esse React Email /render. E aí eu vou aqui importar também o pacote do SendGrid. Então aqui, ó, vou fazer aqui o meu template de e-mail, né? HTML, botei um button, um negócio ultra simples aqui, massa. E aí agora eu vou importar o meu SendGrid. Então eu posso criar lá, eu importo aquele componente, como se eu fosse importar em qualquer outro lugar. Aqui eu tô dando esse render desse componente, então eu só pego aquela dependência ali do React Email Render e eu vou renderizar. Isso ele vai pegar o React, vai encaixar tudo que ele precisa e transformar ele em HTML. E depois eu só mando para o SendGrid. Tá aqui o HTML pronto, só enviar. E essa é a beleza, né? Qualquer serviço que aceite HTML, todos eles aceitam, você vai poder enviar. Então, você tem uma DX, né, uma Developer Experience muito mais elevada, porque você está podendo usar React, você está podendo importar um componente do outro, reutilizar o mesmo header, reutilizar o mesmo layout, e não está tendo que lidar com tabela de HTML e tudo mais. Para mim, essa é a magia, sabe? Onde a magia acontece. É você tentar sair dessa zona de conforto de assim, tá, pô, mas isso aqui tudo bem, isso aqui funciona. E chegar e falar assim pro teu time, pô, olha que legal, vamos fazer um negócio que fique bem mantível, muito melhor de usar. E eu acho que quando a gente dá esse passinho, a gente experimenta ferramentas novas, é onde esse mundo novo aí aparece. Então eu super acredito nisso. Bom, se vocês quiserem dar uma checada nesse projeto, está lá no GitHub, github.com/zenrocha/react-email, tudo open source. E também já tem docs no ar, já está tudo já rodando. Tá aí react.email/docs, você pode começar a usar o projeto, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado. Tá aqui o meu Twitter, Instagram, GitHub, é tudo @zenrocha. Espero que isso daqui tenha sido útil para vocês, estou sempre disponível. Qualquer coisa, só dá um alô. Um abraço. Tchau, tchau.